Olá pessoal, hoje eu vou dar sequência no vídeo da semana que a gente está falando a respeito de queda de cabelo e tratamento das alopécias de cunho genético, sejam elas nas mulheres ou nos homens, né? Então uma alopécia androgenética nos homens ou alopécia de padrão feminino nas mulheres, que é assim a nomenclatura atualizada da calvície de cunho genético. Se tu ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista, já deixa o teu like, já ativa o sininho. Deixa também um comentário aqui no vídeo, seja pergunta, seja contando a tua história aqui sobre o couro cabeludo, se tu já teve, já apresentou alguma queda de cabelo, deixa aqui pra mim nos comentários e pode rodar nossa vinheta. Eu falei ontem do minoxidil, falei do Pantisec, que é uma das alternativas que a gente tem para tratamento das alopécias. E eu falei da forma tópica, que é aquela forma que a gente coloca no couro cabeludo. E hoje eu vou falar do minoxidil de forma oral, que a gente toma a medicação de minoxidil. Desde 2017, a gente vem utilizando o minoxidil de forma oral no tratamento das alopécias e isso é uso off-label. O que significa isso? Se vocês forem pegar a bula do minoxidil, vocês não vão encontrar o uso para isso. Mas a gente vê que tem ótimos resultados, principalmente quando a gente faz a associação do uso do minoxidil oral com o tópico, ou seja, a gente toma e passa. O minoxidil, a classificação da medicação de minoxidil, ela é considerada um antihipertensivo, por isso que vocês não podem de forma alguma sair comprando a medicação, até porque a forma comercial do minoxidil, ela não existe. Se vocês forem tomar o minoxidil, vocês precisam mandar manipular. E para a farmácia de manipulação poder manipular o minoxidil, ela precisa de uma autorização especial. Então não é qualquer farmácia de manipulação que manipula o minoxidil oral. É uma medicação bem legal, eu tenho usado tanto nas minhas pacientes mulheres quanto nos meus pacientes homens. Costumo sim usar em associação, mas às vezes eu também uso em monoterapia, para aquele paciente que porventura tem uma alergia no couro cabeludo pelo uso tópico do minoxidil, ou aquele paciente mesmo que não consegue fazer o uso do minoxidil de forma tópica, acha que é ruim a cosmética, tem o cabelo comprido, não consegue utilizar, enfim, por N razões. O ideal mesmo é a gente fazer a associação, mas quando não dá, eu tenho essa possibilidade de fazer o uso em monoterapia ele sozinho. Qualquer paciente que tenha a alopécia genética pode usar? Não é para qualquer paciente que ele está indicado. Isso depende de uma avaliação do couro cabeludo da pessoa, depende de uma consulta, depende de uma orientação, porque como eu acabei de dizer para vocês, o minoxidil ele é considerado um antihipertensivo, então a gente precisa fazer uma anamnese completa do paciente, ver quais são as outras comorbidades que o paciente também tem, antes de indicar o uso oral da medicação. E qual que é a dose do minoxidil quando a gente usa de forma oral? Não existe uma dose ainda padronizada nem preconizada, tá? O que os médicos em geral costumam fazer é dar para o paciente no máximo 5 miligramas dia, justamente pelo risco de hipotensão, já que a medicação é considerada um antihipertensivo, então vai reduzir a pressão do paciente. Varia um pouco também na dose quando a gente fala de homens e mulheres. Para a mulher, a dose costuma ser um pouquinho mais baixa, então a gente costuma prescrever ali de meio a 1,5 mg por dia para as mulheres e para homens de 2,5 a 5, mas isso não é engessado. Já tive pacientes mulheres que eu passei 3 miligramas ao dia, já tive paciente homens que eu passei 1 miligrama por dia, já tive paciente que eu comecei com uma dose menor e depois subi, já tive paciente que eu comecei com uma dose maior e depois reduzi. Então isso é muito variável, não é preconizado, não está descrito em bula ainda a dose, mas a gente costuma respeitar esse intervalo aí de até 5 miligramas dia para evitar efeito colateral. Tem efeito colateral, além da hipotensão, que a gente pode observar mesmo quando a gente usa uma dose menor, o principal efeito colateral relatado é a hipertricose, é muito pelo. Pessoas ficam peludinhas, porque ele vai agir de forma em todo o folículo. Então, aonde tiver folículo piloso, o minoxidil oral pode agir. Então, mulheres vão ficar
às vezes um pouquinho mais barbada, aqui também pode nascer pelinho, aumenta a pilificação também aqui, ó, nos membros, nos braços. É um efeito colateral que está descrito, que realmente ocorre e que é um dos motivos de descontinuação do uso do remédio em alguns pacientes que se incomodam por essa pilificação aí maior e exagerada. Algumas pessoas também já me perguntaram se é necessário fazer algum exame prévio para prescrição do minoxidil oral. Normalmente não é, tá? A gente só pede, normalmente eu peço liberação do clínico ou do cardiologista do paciente em duas situações. A primeira é quando o paciente tem algum histórico de doença cardiovascular, porque a medicação tem uma classificação de remédio antihipertensivo, e também naqueles pacientes que têm muitas comorbidades, é hipertenso, é diabético, é dislipidêmico, é obeso, é tabagista. Aí nesses casos eu costumo pedir uma liberação do clínico, do cardio que acompanha, para que eu use o medicamento naquele meu paciente de uma forma mais segura. Mas não existe nenhum exame de rim, de fígado que a gente necessariamente precise fazer para uso prévio, certo? É uma medicação bastante segura de ser utilizada e com muito bons resultados para tratamento das alopécias. Era o meu recado para hoje. Amanhã a gente vai ter sorteio aqui no canal ao vivo, então não percam às 20 horas, eu e a Andressa da La Roche-Posay vamos fazer o sorteio de 5 filtros solares, então vocês não deixem de estar aqui comigo, que o sorteio será feito ao vivo. E só vai participar quem estiver ao vivo aqui comigo. Se tu ainda não assistiu o vídeo das regras, corre lá. E eu vou ficar hoje com o versículo. E essa aqui é para os casais, sejam casais de marido e mulher, sejam para os casais de namorados. Fala assim, ó. Esse versículo aqui é profundo. Diz assim, ó: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Não vão dormir brigado com seu esposo, com a sua esposa, com teu noivo, com a tua namorada, porque é um mandamento de Deus. Vocês têm que, primeiro, deixar a ira de lado, o que às vezes a gente sabe que é difícil, apaziguar o nosso coração e ficar em paz antes que o sol se ponha. E esse mandamento é tão verdade, gente, que acho que nunca aconteceu de eu ir brigada com meu marido. É tão importante, às vezes a gente briga por alguma razão ou outra, né? Discute, não tem jeito, gente. O casal que diz pra vocês que nunca brigou, existem dois tipos de casal: aquele que briga e aquele que é mentiroso. Porque alguém que disser pra vocês que nunca brigou, gente, isso aí não é real não, certo? Mas façam sempre as pazes, né? E evitem de ficar discutindo, porque quando a gente tá irado, a gente não quer ouvir. Na verdade, a gente tá ouvindo, mas a gente não tá ouvindo. O ouvido escuta, mas a cabeça não processa. Então, acalmem-se. Vamos conversar. Né? Eu tô dando uma de aconselhadora de casais aqui, mas é verdade, gente. Tá bom? Um beijo grande a todos vocês. Fiquem em paz e nos vemos ao vivo amanhã aqui no canal. Tchau, tchau.